muito bom já ouvindo a todos, né, sobre as falas, sobre a Lei Paulo Gustavo, que vem, né, nos auxiliar, o setor cultural principalmente, e pediram para que eu olhasse do ponto de vista do município, né, como que, agora ficou mais alto, como que nós podemos auxiliar o grupo cultural, as ações, do ponto ali de base dos municípios. O que eu observo, né, desde a Aldir Blanc, como foi posto, que foi bem burocrática mesmo, né, trouxe algumas dificuldades para nós, e desde a Aldir Blanc, para nós que somos municípios pequenos, Ribas hoje passa por um desenvolvimento, né, acho que muitos sabem disso, só que ainda tem aspectos, principalmente no âmbito cultural, muito pequeno. Diferente de alguns municípios maiores que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, que nós temos o gestor, que está aqui também, né? E Dourados, enfim, Corumbá. Os demais municípios, fazer esses vínculos, essas construções com os setores culturais, fazendo que chegue até eles, também é muito difícil. Eu olho pelo nosso ponto. Você fazer essa busca e trazer, e fazer com que chegue a eles, e dialogue, e converse, e hoje que ela se amplia também para nas ações sociais, para os grupos, né, sociais, isso é incrível, e também teremos essa busca também desses grupos em setores menores, quando eu digo nos municípios menores. Então, nós precisamos muito, principalmente eu falo em nome dos municípios, dessa ação de construções de laços, de auxiliar essa busca e esse destino do fundo, né, esse destino da lei, para que realmente aconteça eficaz. Ribas, por exemplo, na Aldir Blanc, nós devolvemos, voltou em torno de mais de uns R$112 mil que nós não conseguimos aplicar totalmente, né? E eu tenho medo de isso acontecer novamente com a Paulo Gustavo, nessa busca mesmo de criar vínculos e ações entre os produtores de artes, né, das ações culturais, os que produzem cultura conosco, né, porque esses vínculos e essas ações é um pouco complexo. Tanto a Aldir Blanc, ela burocratizava bastante, era difícil até para eles, nós tínhamos que pegar na mão, auxiliar, às vezes, muitas vezes, auxiliar o artista também, o contemplado, a desenvolver as ações que eles precisavam, né, com recursos mesmo financeiros, porque ela cobrava algumas coisas, alguns editais precisavam disso, de algumas especificidades que eles não tinham. Então, hoje ela está, mas a Paulo Gustavo vem num outro mecanismo, né, numa outra leitura mais ampla, só que, mesmo assim, acredito que os municípios menores sofrem com essa destinação final, né, com essa busca de apoiar uns aos outros ali da classe cultural, das ações sociais, né, dos grupos sociais, em como isso vai se destinar. É uma ação que nós necessitamos muito. Eu falo numa visão de um município menor, né? O Ribas hoje passa por desenvolvimento, só que o grupo mesmo do município é pouco, né? E por mais que seja pouco, por incrível que pareça, deveria ser mais fácil, mais ágil, e os vínculos com a produção cultural ser mais ampla, acaba ainda se restringindo. Um pouco também pela desinformação, pela falta de conhecimento, e aí você tem alguns setores que você tem que ir acolher, conversar, explicar, auxiliar, né, e fazer um pouco por eles também, porque alguns não têm conhecimento mesmo, né, não conseguem destinar. Então, isso é um vínculo que nós precisamos construir, né, e apoio nessa construção, principalmente. E como isso se fortalecerá, como nós iremos fazer, né, como será a realização desses pontos. Acho que isso é produtivo, né? Mas é maravilhoso tudo que acontece hoje, né, com a Lei Paulo Gustavo, fortalecendo, auxiliando os grupos e os produtores de arte e cultura do nosso Estado, né, como do país todo. Só que essas dificuldades que eu observo, mínimas, nós precisamos encaixar. Dialogar entre nós, principalmente os municípios menores, e buscar ações conjuntas para que isso aconteça e realmente seja fidedigno, e chegue na ponta, chegue ali nas pessoas que realmente necessitam. Porque, senão, a burocratização, por mais que não seja tão burocrata como eles colocaram, né, não está tão burocrático, mas nesse ensejo, né, de se fazer ali, entre o município e as construções de artes e de cultura dos municípios,
acaba, às vezes, ficando difícil. Eu não sei como foi a realidade de outros municípios, mas a nossa, na Aldir Blanc, por exemplo, nós não conseguimos executar todo o valor que veio, né, por conta das demarcações. A Paulo Gustavo também tem demarcações, tanto em audiovisual, quanto em cinema, quanto no amplo, né? Então, isso também precisa ser revisto numa questão de ajuda mútua de todos, né, se alinharem e conseguir fazer com que todos sejam contemplados a maior quantidade possível.